Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no nosso dia número 36 do Plano da Prosperidade. Nossa, gente, nós passou muito rápido. Hoje a Bizuzinha tava aqui cheia dos miau-miau. Então eu trouxe ela para acalmar um pouquinho, pra vocês darem um oizinho. Faz tempo que ela não aparece. A nossa mascotinha. E hoje a gente vai começar, a gente vai falar novamente a frase número 6, que a gente já tá no dia 36. Meu segundo caderno acabou de acabar. A última frase desse caderno, vou pôr ela no chão aqui. O Rafinha, se já tiver, já manda o convite que eu vou para você aí. Você que está se juntando a gente hoje, cadê meus cadernos? Você pode, qualquer dia, qualquer hora, você pode entrar, pode começar. Se você pulou um dia, você também vai lá no nosso blog e começa do zero, começa através da carta planoprosperidade.blogspot.com. Se as frases não estiverem abrindo no seu celular, você pode descer no final da página, que vai ter escrito ali visualizar a versão para a web. Hoje eu tenho uns milagrões demais. Última semana do plano, os milagres são incríveis, incríveis. Cadê o Rafis? Come on, Rafis. Ele vai vir antes do Paulo, que ele tem uns compromissos. Então eu tô esperando ele aqui. Enfim, vou dando uma frase enquanto ele não vem. Mas qualquer momento manda o convite aí, Rafinha. Então vamos lá. O meu suprimento interno, instantânea e constantemente, adquire a forma e experiência de acordo com as minhas necessidades e desejos. Pois é impossível ter desejos e necessidades com o princípio do suprimento em ação. Então eu vou ler mais uma vez. Meu suprimento interno, instantânea e constantemente, adquire a forma e experiência de acordo com as minhas necessidades e desejos, pois é impossível ter desejos ou necessidades com o suprimento em ação, com o princípio do suprimento em ação. Essa frase ele está dizendo assim, que tem vezes que a gente não precisa nem pedir o que a gente quer. E como eu falei para você, que o universo está funcionando por osmose. E começa a prestar atenção, principalmente agora que a gente está chegando no final do plano, porque geralmente nessa fase agora, até a segunda-feira, que a gente chega no dia 40 do plano, a gente começa a notar uns milagres muito loucos que a gente nem pediu, mas é aquilo que tá... A gente abriu um vácuo, a gente abriu aquela porta da necessidade naquele momento e Deus já envia o suprimento. Como eu falei para vocês, as histórias da Bizu, do meu namorado de 13 anos de idade, que escreve bem no dia... Tudo isso acontecendo. E aconteceu umas coisas muito loucas ontem e com a minha família também. Porque lembra que eu falei pra vocês, mesmo que a sua família não esteja fazendo o plano, eles vão estar respondendo. A Zezinha tinha falado, né, do filho dela que tá em outro país, ela tá fazendo o plano e ele respondeu, ele teve milagres também acontecendo na vida dele e aconteceu coisa com a minha família no Brasil também que eu quero contar pra vocês. Olha só. O que eu escrevi foi assim no meu caderno hoje. A consciência de que Deus está sempre manifestando prosperidade, o fato de eu reconhecer que Deus está sempre suprindo a gente, mesmo se a gente não chegar a pedir é legal, os anjos respeitam o livre-arbítrio, a gente pede, a gente se imagina lá nas coisas, mas sempre que existe uma necessidade, Deus está suprindo aquela necessidade. Então eu escrevi isso, assim que eu reconheço isso, Deus vai suprir todos os meus desejos, até sem pedir, e até para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ligadas para mim. Então, ontem 2 milagrões aconteceram. Olha só, faz uns 4 anos que eu vou numa moça aqui, que ela era enfermeira e agora ela é esteticista. Então, ela usa só produto orgânico, natural. Então, de vez em quando eu vou lá, umas 2 vezes por ano, para ela cuidar da minha pele, compro uns produtos orgânicos lá com ela e tal. Aí, antes de eu ir pro Brasil no ano passado... Eu já estava com isso na cabeça, que eu ia comprar a cama de cristal do João de Deus, porque tem uma moça aqui que ela foi curada por ele, uma americana. Ela teve um acidente horrível, ela foi para o Brasil para ser curada por ele, em Abadiânia, e ela trouxe a cama de cristal, ela comprou e trouxe. E eu ia lá fazer
limpeza, quando eu tava atendendo demais, aí às vezes você pega uns clientes com muita negatividade, então eu ia lá pra ter sessão na cama de cristal dela. Então eu já fui com essa intenção de fazer isso. E eu fui lá fazer um tratamento antes de ir pro Brasil, pra comprar essa cama de cristal. E ela tinha mudado, essa esteticista, pra um lugar novo. E eu amei, assim, o lugar. Eu tinha uma energia tão legal, tem várias salas e ela tá lá sozinha. E é lindo. E tem a loja esotérica bem na frente. Elas dividem o estacionamento com a loja esotérica. Aí pra você ver como que o universo vai indo, né? Aí abriram uma loja brasileira bem na frente também do lugar dela. Assim, o lugar era perfeito. Aí eu falei assim, nossa, Cat, você tá aqui sozinha, você não quer alugar o quarto do fundo pra alguém, né? Ah, não, eu tô amando estar aqui sozinha, não sei o que. Ela não quis, então eu deixei pra lá. Aí eu chego aqui, eu converso com a Genícia, eu falei, ai, queria tanto alugar lá. Por aí eu botar minha cama de cristal ali, porque eu acho que vai ser um lugar perfeito. Aí a Genícia, você tem que falar com ela. Eu falei, eu tenho vergonha. Aí o Gregão também falava a mesma coisa. Eu falo com ela, traz a cama que eu vou falar com ela. E todo mundo querendo falar, só que no final ninguém falou. Eu nunca disse isso. E ficou isso. Eu ficava sempre com isso na cabeça, mas fiquei com vergonha de falar. Isso faz mais de um ano, né? Que eu fui pro Brasil, julho do ano passado. E não falei. Ontem fui lá tratar com a mulher, de novo, minha pele. Aí eu, putz, que vontade de falar. Não, que vergonha, não vou falar. Não vou falar. E ela tá feliz sozinha, eu não vou falar. Mas eu não queria alugar um lugar pra eu ficar sozinha. Acho que lá ia ser perfeito. Aí eu vou no banheiro depois da sessão, ela passa numa cozinha que tem ali perto pra esterilizar as coisas. Aí ela comenta assim, de alto, eu no banheiro, né? Ela fala, ia ser tão legal se uma pessoa como você alugasse essa sala aqui, porque eu aluguei no mês passado pra uma moça, mas ela tava em drogas, eu não sei o que, eu não gostei, daí eu cancelei o contrato com ela. Ia ser tão legal, uma pessoa como você ia ser perfeito. Aí eu alugo, ela, sabe, já abre a porta do banheiro, ria nas calças. E, gente, a Genesi, ela não estuda muito dessas coisas, ela não é muito ligada nessas coisas, né, de lei da atração e tal. Até ela ficou, porque esse milagrão foi mais milagrão até do que a história do namorado de 13 anos me escrever naquele dia. Foi muito louco. Aí ela fez o preço assim muito show, que se eu fosse alugar sozinha não vai dar. E tá incluído todas as utilidades, a internet tá incluído tudo. Então eu achei assim fantástico. E é do lado da loja esotérica. Então, eu falando lá que essa mesa de cristal faz o clearing e tudo do Psychics e abre o terceiro olho e tudo mais, com certeza eu vou ter cliente o mês inteiro lá com a cama de cristal. E também porque eu tô me formando também do Nutritional Counselor também esse mês, né, e o mês que vem. E achei, foi muito fantástico, porque eu não cheguei a pedir para Deus, nada, era uma coisa só que eu queria muito. E cheguei lá e me imagino lá de novo, eu não pensava em outro lugar, eu queria lá. E quando abriram a loja brasileira e eu vi que aquela rua é tão barata os aluguéis, eu falei, eu preciso ver um lugar nessa rua. E até ela ficou impressionada, nossa, eu tô tão feliz, porque ela falou assim, Lívia, eu ia colocar um anúncio no jornal. Aí eu tive uma intuição que falou pra mim assim, não, a pessoa certa vai aparecer, e eu queria alguém como você. Aí a Genesi já disse pra ela assim, ela só não tá aqui porque ela teve vergonha de perguntar. Agora, olha só o outro milagrão. Ontem, minha irmã me liga, ela falou o seguinte, minha sobrinha, que ela é minha afilhada também, então ela tá super conectada comigo, porque, né, sobrinha e afilhada é minha segunda, eu sou a segunda mãe dela, então uma conexão grande. Então, toda vez que a gente está fazendo o plano, a gente está levando a abundância para as pessoas que estão conectadas com a gente. Minha irmã me liga e fala assim, que a filhinha dela, minha sobrinha, estava olhando a televisão do SBT, aquelas novelinhas de criança, e ela falou assim, pai, eu sei onde essa casa é, ó que esperta menina, eu sei onde essa casa é da novela, me leva lá. E ela foi falando pro pai dela levar ela. E eles ficaram dando volta, acharam a casa. E daí ficaram dando volta, porque ela queria que desse volta. Aí eles encontraram um pessoal lá, daí meu cunhado perguntou, é aqui que eles estão gravando a novela, tal, da criançada. A sua filha não quer fazer figurante? Aí ela ficou super feliz. Aí ela não tinha feito ficha, ela não estava na agência, estavam pegando a criançada da agência.
quero. E daí ela foi depois da escola, no dia marcado, foi lá, colocou lá o uniformezinho, não sei o que, ela fez de figurante e fez R$60. Tá feliz da vida. Ela até chega pra minha irmã, nossa, mas esse pessoal, eles ganham dinheiro pra se divertir. E ela tá lá de figurante lá na novelinha lá da Poliana, não sei, alguma lá do SBT. Eu achei show de bola isso que aconteceu. Aí eu tava assistindo também, outra coisa que eu queria trazer pra vocês, umas frases de uma mulher que eu admiro demais, que é a Oprah. A Oprah, ela sempre tá falando de pensamento positivo, ela fala sobre os conceitos do segredo, muito tempo antes do segredo existir. Inclusive, ela tava naquele filme The Color Purple, ela manifestou totalmente com a lei da atração, isso daí, né? Que ela leu o livro, ela se identificou, ela queria muito fazer parte do filme. E ela disse que ela nunca tinha sido chamada para nada, que faz muito tempo esse filme. E daí ela acabou atraindo o teste e disseram para ela que o teste era de outro filme. E ela falou, nossa, mas eu tô pedindo pelo The Color Purple. Ela foi no teste mesmo assim e chegou lá, era pro The Color Purple. E ela disse que ela foi rejeitada porque ela estava muito gorda, então ela voltou para casa. Mas ela falou assim, bom, eu atraí isso pra mim. Então ela não abriu mão, ela falou que estava chorando bastante, que ela estava gorda, estava se sentindo rejeitada. E ela começou a cantar música assim, gospel, que é I Surrender, que é o let go, né? O let go gostoso que o Paulo fala pra gente. Então ela estava deixando tudo nas mãos de Deus, tá deixando tudo isso nas mãos de Deus. E ela ia cantando isso, esse surrender, essa música de surrender. Que é assim, ó, Deus está nas suas mãos. Eu entrego tudo nas suas mãos. Faça o que você achar melhor com isso. E ela deu o let go. Aí veio alguém chamar ela lá fora, né? Falando que tinha uma pessoa no telefone. Ela atende o telefone, nada mais, nada menos, era o Steven Spielberg falando para ela ir pro escritório dele no dia seguinte. Ela falou, não conhecia ele, eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, eu nunca tinha sido chamada para nada. E eu fui e fiz a Sofia do The Color Purple. Ela falou que esse momento foi um momento marcante, que ela viu como que a lei da atração funciona. Então, a vida dela mudou completamente a partir desse ponto, que foi um milagrão na vida dela. E aí eu fiquei pensando, teve o meu milagrão, foi quando a gente manifestou aqueles 140 mil do nada. Aquilo foi um ponto, um turnaround na nossa vida, porque a gente viu, nossa, a gente tá fazendo alguma coisa certa, porque deu certo, né? Que também foi com a lei da atração. Aí eu trouxe para vocês umas frases dela que ajudam a gente bastante, daí a gente já vai trazer o Rafa aqui. Olha o que ela diz. Seja grato pelo que você tem. Você sempre terá mais. Se você se concentra no que você não tem, você nunca vai ter o suficiente. Outra frase dela. Esteja sempre cercado de pessoas que te elevam. Isso é tão importante. E se afaste das pessoas que te põem para baixo. Terceiro ponto que ela fala, a maior aventura da sua vida tem que ser viver a vida dos seus sonhos. Então, almeja isso. Quarto ponto, quanto mais você celebrar, mais a vida vai te dar motivos para você celebrar. Então, celebra pequenas vitórias, festeja as coisas. Ontem eu fiquei tão feliz, eu ficava pulando, nem estava acreditando do negócio da salinha, que pode parecer pequena para os outros, mas é uma coisa que eu estou almejando há um ano, e eu tinha vergonha de perguntar, todo mundo amarelou na hora de pedir, até o Gregão amarelou, e no final ela me perguntou. Outro ponto, pense como um rei ou uma rainha pensaria, eles não têm medo de fracassar, porque o fracasso é apenas um degrau para você chegar na grandiosidade da sua vitória. Outro ponto que ela fala, muitas pessoas querem estar com você quando você está numa limusine. Mas escolha para estar perto de você aquela pessoa que sabe que vai pegar o ônibus com você se a limusine quebrar. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica deslumbrado quando começa a fazer dinheiro, porque tantos amigos, tantas pessoas que amam, né? Mas aí você tem que ver aquelas pessoas que realmente vão estar perto de você se você não tivesse essas coisas. Né? Não contando com perder, mas você sabe a pessoa que vai estar do seu lado quando você precisar. Outro ponto que ela fala, paixão é energia. A gente fala muito isso aqui, né? Que dinheiro sempre segue uma paixão. Então, sinta o poder que vem
quando você foca nas coisas que te excitam, que você está apaixonado por fazer aquilo. Outra coisa, transforme suas feridas em sabedoria, ao invés de ficar lá, né, martirizando naquilo. E o outro ponto, respire e deixe ir. E saiba se amar. Porque a cada momento que você respira, você foca, você vai perceber que a única pessoa que você tem certeza que vai estar sempre perto de você é você. Então é bom a gente aprender a se amar, né? E ó, meu segundo caderninho já é Elvis. Mas a coisa mais legal é que eu ganhei outro já. Eu ganhei esse caderno faz 2 semanas e eu vou precisar para as próximas frases, ó. Veio naquela caixa de presentes que eu ganhei, joias e tal. Eu ganhei também esse caderno que vai ser usado amanhã. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tô tão excitada com as coisas que aconteceram. Eu achei demais, demais. Vou chamar o Rafinha agora. Oi, Oi, Liv, oi, gente. você viu que show? A mulher me ofereceu aquela Vi! calça. Eu Sim, tava você falava da morrendo de... caminha de cristal, já fazia tempo. Que eu tava com vergonha de pedir pra mim. Isso, é verdade. Arrasou. Ai, que bom. Fiquei super feliz com esses milagres que você contou com os dois. Bom, vamos lá, que eu também trouxe umas frases de outro livro para complementar para o pessoal. Quero ler para o pessoal para depois a gente conversar sobre elas. Que eu peguei dos Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que eu até grifei aqui quando eu estava lendo esse livro há um ano atrás. Que ele diz assim: ações da mente milionária, ou uma mente próspera, que no caso a gente está conversando sobre abundância. 1. Pratique ser um excelente recebedor. Toda vez que alguém o elogiar por qualquer motivo, diga apenas obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Isso permitirá que você receba plenamente o elogio e se aproprie dele em vez de mandá-lo de volta, como muita gente faz. Além disso, garante à pessoa que o elogiou a alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer da devolução. Ou seja, começa a receber com gratidão, com felicidade, a celebrar, a apreciar os elogios que as pessoas trazem até você. A gente já conversou sobre isso na live. Qualquer elogio, cabelo, rosto, pele, roupa, alguma atitude que você tenha, ou se a pessoa elogia a sua personalidade, porque até nas mínimas coisas, se você manda de volta, você está dizendo para o universo que você não está querendo, que você não está aberto para receber aquilo. Então, se uma pessoa me diz que, ai, como você está lindo hoje, eu falo, ai, imagina, tô com uma espinha na ponta do meu nariz até. É o que eu tô dizendo para o universo intrinsecamente, que eu não estou aberto para receber elogios, que eu não estou aberto para receber as coisas legais que chegam até mim. Por essa razão, vamos todo mundo começar a estar aberto a receber os presentes de abundância, os presentes que chegam para a gente de todas as formas, porque isso é muito importante, a gente estar aberto a receber, sendo um ótimo recebedor, sendo de dinheiro, sendo de elogios, sendo de carinho, de amor, de qualquer coisa. Não, De não negar convites, né? Convites convites, pra tudo. passear, convites pra fazer coisas. O pessoal recusa tanto. Isso, recusam tudo. E não pode, tem que aceitar as coisas legais que mandam para você. Próxima frase que ele diz que é assim: 2. Absolutamente todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo. Vá em frente e declare em alto e bom som: eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso vale para o dinheiro que você encontrar no chão, para aquele que receber de presente, para aquele que vier do governo, para aquele que chegar às suas mãos como pagamento e para aquele que o seu negócio lhe proporcionar. Lembre-se, o universo está programado para apoiá-lo. Caso você continue declarando que é um imã que atrai dinheiro, e especialmente se você tem uma prova disso, o universo dirá apenas certo e lhe enviará mais. Não importa se você achou 1 centavo, 10 centavos, 5 reais, 10 reais no chão, celebre, festeje esse valor, porque é sinal que você está aberto para o fluxo e que Deus, que o universo, eles estão enviando para você abundância financeira, prosperidade, dependente da quantia, porque o universo, como a Lívia já falou, ele não é quantitativo. Então, quanto mais aberto você tiver para receber as formas de abundância, independente da quantidade, você aceitando isso, recebendo isso com gratidão no seu coração, mais disso o universo vai estar enviando para você.
E achei muito legal ele falar isso, porque teve um tempo atrás, eu acho que um mês atrás, eu achei R$ 10 na rua, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu contestei, nossa, poderia ser R$ 100. Eu tive esse sentimento de dualidade dentro de mim. Por um lado ficou feliz, do outro lado já ficou chateada, porque ao invés de 10, queria 100. Então eu acabei achando pouco. Daí, quando eu li essa frase hoje, eu parei e refleti, nossa, mas se eu tivesse contado hoje esses R$ 10, eu já teria festejado ele e nem pensado se poderia ter vindo mais ou não. Eu ia ficar feliz com os R$ 10 e sair pulando de alegria. E é muito legal. Teve uma vez também, acho que já tem uns 3 meses atrás, que eu tava... Peguei uma calça minha para passar aqui para uma festa. E quando eu fui mexer no bolso dessa calça, eu encontrei R$ 50. E eu nem lembrava, não sei nem como que aqueles R$ 50 tinha ido para ali, porque essa calça tinha sido lavada 3 vezes. E eu geralmente não guardo dinheiro em bolsa, eu guardo dinheiro na carteira. E na época eu tava fazendo o plano da prosperidade. Olha que bacana. E eu nem me antenei nisso. Como a gente está conversando mais agora no live, participando mais em grupo, a gente fica mais desperto para as mínimas coisas. E aqui, essa última parte que ele fala, que é muito importante, que tem a ver com o nosso amor próprio, que ele acabou de falar agora. Ele diz assim, que é a terceira ação de uma mente milionária. Trate-se com carinho. Pelo menos uma vez por mês, tome uma atitude especial para agradar a você mesmo e ao seu espírito. Receba massagens, corte o cabelo num salão chique, se dê um almoço ou jantar refinado, alugue um barco ou uma casa de praia ou peça a alguém que lhe sirva o café da manhã na cama. Faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor. Mais uma vez, a energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida e, insisto, o universo simplesmente fará o seu trabalho dizendo certo e lhe dará oportunidades de receber mais. Olha que bacana isso. Se tratar com amor, se tratar com carinho, como um corte de cabelo, receber uma massagem, ir lá na Câmara de Cristal da Lívia, receber um cleanse energético para o terceiro olho, lembrando de chakras, Vai e abrir, num, abriu. ir num bistrô, ir num mais chique, num restaurante mais legalzinho, mais bacana, para você se conectar com essa energia de abundância. E quando você está dando para você mesmo essas experiências, para si próprio, é, prósperas, é um ato de amor próprio, é um ato de autoestima, porque você está dizendo para o universo e para o seu subconsciente que você merece o melhor porque você se ama. Porque quem se ama e se trata bem, busca dar para si o melhor que existe na Terra. Então você não vai lá num restaurantezinho mequetrefe, sendo que você tem o dinheiro para pagar um restaurante melhor, mas você não quer gastar com isso. Uma vez por mês que seja, isso não vai fazer diferença para você, enquanto você está construindo a sua mente milionária, enquanto você está expandindo a sua consciência. Então, no mínimo, como ele diz, uma vez por mês, ou dependendo de como está o seu container para receber abundância, você pode ir uma vez por semana em lugares legais, lugares bacanas, para você e começar a se sentindo confortável nesses ambientes, porque tem pessoas que começam a frequentar lugares refinados, pessoas ricas, e se sentem inadequadas a esses lugares, se sentem mal de estar em lugares de pessoas ricas, pessoas prósperas, porque acham que são pobres demais, ou que não se sentem adequadas, merecedoras ao lugar. E se você começa a experienciar isso constantemente, você ter essas vivências constantemente, você vai começar a se sentir apropriado ao lugar. Vai passar a ser normal para você. E o normal é você se sentir bem no lugar próspero, no lugar abundante. É estranho você se sentir confortável na pobreza, na falta, na escassez, no lugar que não traz brilho, não traz cor para os seus olhos, num local que não é bonito. Isso aí que é estranho. Lembrando que é diferente entre você, se você está numa condição que está morando num lugar que você não está feliz, que esteticamente para você não é bonito, é diferente de você não se sentir confortável e você não ser grato a esse lugar. Você pode não estar bom para você e você está querendo alcançar algo melhor, mas não significa que o fato de não estar sendo bom para você e você querer alcançar algo melhor, que você não vai ser grato por você ter pelo menos isso agora para você começar. Então, tem essa diferença. Então, para vocês não misturarem uma coisa com a outra que eu tô falando. Comecem a experienciar, nem que seja um cafezinho. Se você não tem dinheiro para pagar um almoço agora, paga um café no lugar desses. Como a Livi falou, no caso das meninas, coloca um saltão, se arruma, faz uma escova. No caso dos meninos, coloca uma camisa legal, uma calça bacana e vai. Nem que seja tomar um sorvetinho desses... esses sorvetes que são uns potinhos, são uns sorvetes chiques, esqueci agora o nome, gelatos, tipo sorvetes Já, gelatos sorvete ali. que vendem nesses bistrôs É. mais arrumadinhos.
Então, comecem a ir nesses lugares, comecem a ter essas experiências, ao invés de ficar indo sempre no botequinho da esquina na sexta-feira. Começa a mudar um pouco os seus hábitos e os ambientes para você mostrar para o universo que você está aberto para receber essa frequência, porque você está aberto para e querendo participar desse tipo de prosperidade, riqueza e se sentir adequado também, porque acontece muito isso, das pessoas se sentirem não merecedoras e fora da casinha quando elas vão em lugares mais refinados, se sentem um peixe fora d'água. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar ambientes com pessoas ricas, eu comecei a me sentir assim, eu me sentia um pouco esquisito, eu não sabia o que falar, não sabia o que conversar, mas eu comecei a insistir toda semana em um lugar diferente, ou no bistrô, ou no café, ou no restaurante, ou numa loja, só para dar uma olhada nas coisas que tinha, eu comprava uma camiseta e eu comecei a atrair mais experiências assim para mim, e agora eu me sinto confortável entre pessoas ricas, eu me sinto igual, e quando você percebe que você é igual, você nota que você nunca foi diferente deles. A única coisa diferente deles que você tinha até então era a consciência. Era a consciência. Quando você desperta para essa consciência de prosperidade, você começa a atrair isso para você. Então, frequentem os lugares mais refinados para vocês se acostumarem com a abundância, com a riqueza, com a prosperidade. Mas se você mora numa casinha simples de sapê, seja grato por essa casinha também, para que você consiga manifestar lá a sua mansão que você quer conseguir. Porque é assim que você vai alcançar a manifestação das coisas que você quer realizar, sendo grato pelo que você tem, não jogando fogo nas coisas que você tem, que para você não estão boas agora. E com certeza, nem que seja um vasinho de flor em cima da mesa, a sua casinha simples, você vai conseguir ver a abundância ali, você vai conseguir se sentir grato por alguma coisa que tenha. Sempre tem alguma coisa que dá para você agradecer aonde você mora, ou na relação que você tá, ou na roupa que você tem, ou na sua saúde. Sempre tem alguma coisa bacana que você pode apreciar em você ou no ambiente que você vive. Essa é a minha contribuição pessoal hoje. Tá ótimo. Adorei. Adorei. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa da frase, Rafinho? É isso. Nossa, verdade, eu não peguei na hora que você pegou. Eu vim tão conectado pra falar. Cadê meu livro? Peraí. Nós estamos na frase 6, né? Isso. Eu tô tão acostumado a separar as coisas de estudo pra falar algo diferente de pessoal, que eu até acabo esquecendo da frase. Vou lembrar da frase quando eu vou escrever o meu plano. Daí que eu lembro da frase. Vamos lá. Então, a frase 6. Meu suprimento interno, instantâneo e constantemente, adquire a forma e experiência de acordo com minhas necessidades e desejos. Pois é impossível ter desejos ou necessidades com o princípio do suprimento em ação. Bom, isso lembra muito o que eu falei numa das frases agora há pouco, que o universo dá para você aquilo que você quer. Ele sempre está dizendo certo, ok, assim seja, amém. Isso mostra que Deus está o tempo todo suprindo a gente de forma instantânea, antes mesmo que a gente possa pedir, como a Lívia disse. Ela nem pediu, o negócio já foi preenchido. Eu também. Só na semana eu estava contando com uma amiga para ir num curso de yoga e ela falou que ela não ia, né, no nosso último módulo. Aí eu falei, bom, tudo bem. No caso, se ela não fosse, ia ficar mais complicado para mim, não no aspecto financeiro, mas ia ficar mais complicado no aspecto mesmo de deslocamento, ia ter que ir de ônibus, eu não pego no saco, não pego estrada, que eu tenho medo de estrada, e ela pega, então ia ficar muito mais cansativo o processo. Aí ela mandou, eu já tinha aberto mão disso, você quer saber? Ela não vai, então fazer o quê? Então eu vou sozinho mesmo. Nem que canse mais. Acho que antes de começar o plano, eu entrar aqui no live, ela mandou um WhatsApp pra mim falando que alguma mensagem que eu postei no Instagram inspirou ela e que fez com que ela tivesse vontade de ir no nosso último módulo no curso desse final de semana. Ou seja, já não vou mais ter que me deslocar de ônibus e cansar, acordar super cedo para ter que ir lá para outra cidade para terminar esse módulo. A gente vai junto de carro e vai ficar super tranquilo. E eu tinha aberto mão disso, eu não fiquei ali reclamando porque tem que acordar mais cedo ou porque a situação que aconteceu estava me irritando. Eu falei assim, não quer ir, não vá, a gente nasceu colado, né? Então, desencanei disso e é interessante como quando a gente abre mão das expectativas, vem o universo e preenche a gente e resolve o problema. Eu percebi muito isso, essa consciência de Deus como suprimento e materialização instantânea daquilo que a gente precisa é até uma resolução de problemas, porque você vai vendo Deus resolvendo os problemas para você. Tipo, quanto mais você se desapegar da sua forma humana de tentar resolver um problema, mais Deus vai entrar em ação e resolver o problema de uma forma miraculosa. Eu percebi muito isso.
você desencanar da forma como você precisa resolver, o como aquilo vai ser resolvido, que Deus entra com o como dele e resolve isso para você de uma forma mais tranquila, mais fluida e que menos esquente sua cabeça e dê trabalho para você. Essa Mas frase me fez refletir é muito isso. verdade. Quando eu tava em Miami, eu tava tão preocupada de... Eu já tinha cancelado uma vez de fazer curso lá por isso, porque a minha prima mora meio longe, ela não ia poder me buscar. E eu tenho muito medo de dirigir lá, porque acho que aquele aeroporto é tão complicado. Então eu não ia alugar um carro para dirigir lá sozinha. E aí eu deixei assim, entreguei assim, eu falei, quer saber, eu vou, eu quero fazer esse curso, eu vou e algo vai acontecer. Aí aconteceu que deu pra ela ir buscar com o marido, porque ela não estava trabalhando naquele dia. Aí no final deu tudo tão certo que eu nem precisei alugar carro, porque tudo que eu precisava fazer estava tudo dentro do onde ela precisava ir, do que ela precisava fazer. Acabei fazendo aula de cabala junto com ela também, deu tudo super certo. Aí foi esse sentimento, se você está preocupando muito com alguma coisa, você fala, algo vai acontecer. E esquece daquilo. Aí você vê que as coisas começam a se encaixar de um jeito, nossa, que show, deu tudo tão certo. Sim, e até E aquelas coisas que você percebe que, nossa, não tinha como dar certo, acaba dando. acaba dando. Então agora eu já desencano, falar, algo vai acontecer. Tipo, eu não Ah, quero, eu não isso, algo quero, vai acontecer. eu não quero dirigir de Los Angeles pra cá sozinha, mas eu não encontrei ninguém pra vir junto comigo. Mas eu sei que algo vai acontecer, então não vou nem pensar nisso, algo vai acontecer. Que a G, ela Isso. desmarcou, ela não vai poder, e a Fran também não pode vir comigo. Algo, às vezes eu sei que algo vai acontecer, eu não vou vir sozinha. Algo vai acontecer. Exatamente, aconteceu até no caso de saúde da minha mãe. Porque quando meu pai faleceu, 4 meses depois, ou 3 meses, algo assim, a minha mãe teve aneurisma cerebral, ela caiu, bateu a cabeça e foi direto pro hospital. Ficou acho que uns 20 dias Nossa, sob medicação no hospital. Depois ela tinha que fazer a cirurgia no cérebro, porque para tirar o coágulo. Aí, o que aconteceu? O médico falou assim, ele foi muito, porque eles são super realistas, tem que ser mesmo, né? Só que às vezes falta um pouquinho de tato, dependendo do é médico. verdade. Ele pegou e falou assim pra gente, olha, as chances dela sobreviver são muito poucas. Então, se ela sobreviver, ela vai ficar em estado vegetativo. Ele falou pra gente. Então, não tem como na cirurgia no cérebro ela sair dessa cirurgia sem sequela, porque o coágulo era grande. A gente já tinha perdido as esperanças, assim, em relação à vida dela. Eu não sentia que minha mãe ia morrer, mas eu temia que ela ficasse em estado vegetativo, porque se for para ficar em estado vegetativo, também não ia querer ver ela nesse sofrimento. Então eu comecei a simplesmente a rezar, conversar com Deus e falar para Deus, Deus, a minha vontade é que minha mãe não morra, que ela e que nem ela e nem que fique em estado vegetativo. Eu quero minha mãe bem comigo de volta, porque eu quero ver mais coisas com ela, eu quero uma oportunidade de passar mais tempo com a minha mãe. Ela já sofreu muitas coisas na vida dela, então eu não queria que ela fosse embora agora. Eu preciso de um milagre nessa situação, eu não consigo ver solução. Então eu me entrego nas suas mãos, entrego ela nas suas mãos também. Falei para ele em oração. E lembro que eu estava rezando numa capelinha que fica atrás do hospital, dentro do hospital mesmo, só que atrás. E aí tava um dia super bonito, ensolarado, chegou o grande dia da cirurgia. E eu falei com ela, antes dela fazer a cirurgia, que ela estava consciente, que eu estava com medicação. E ela mesmo se entregou em oração para Deus naquele momento e falou assim que a vontade dela que ela vivesse, mas que fosse feita a vontade dele. Ela falou isso, mas a vontade dela, ela especificou. E foi pra cirurgia. Foi pra cirurgia, sei lá, de acho que 6 horas, de 4 a 6 horas, algo assim. Daí a gente viu só o médico sair para fora do hospital, assim. A gente correu falar com ele pra perguntar como que tava a paciente e tal. Daí ele falou assim, ela tá bem, ela tá na UTI porque é uma cirurgia grave, né? Ela tá em observação intensiva, mas ocorreu tudo bem na cirurgia, deu tudo certo. Só que a gente não sabia se ela ia acordar com ou sem sequela, né? Daí ela acordou, gente, sem sequela nenhuma, lembrando tudo, quem era todo mundo, lembrando a cena de quando ela caiu aqui em casa e bateu a cabeça. E eu lembro que ainda fui conversar com ela, nesse dia, ela ficou na UTI e, tipo, no mesmo dia, à noite, ela já estava no quarto. Daí eu lembro que eu deixei o celular com ela colocou o celular embaixo do travesseiro dela e no mesmo dia eu liguei pra ela, ela atendeu o telefone. Isso depois da cirurgia, super consciente, sã, lúcida. A minha mãe não tem sequela nenhuma Amém. desse aneurisma, ela não tem nada, nada. Ela tá uma pessoa normal, como se não tivesse tido nenhum problema de estouro de veia cerebral. É uma pessoa completamente saudável. Isso foi um super milagre. Mas eu lembro que a É. gente
estava sem esperança, mas na falta de esperança a gente se entregou tanto na fé de que, nossa Deus, resolve pra gente, porque a gente já, humanamente, a gente já fez o que tinha que fazer. E a cirurgia custava um valor muito caro, a gente não tinha esse dinheiro. Eu não sei o que aconteceu lá, que os médicos fizeram a cirurgia de graça para minha mãe. Ela foi com o melhor cirurgião da cidade, que ela foi internada no hospital de lá, na melhor equipe, nas melhores mãos. Ele não cobrou nada dela, da gente, da família, e ela saiu perfeitamente saudável e vive uma vida normal. Hoje ela é muito, muito forte. Então isso foi um super milagre de fé, porque eu lembro que todo mundo se entregou na fé ali naquela capelinha, naquela igrejinha. Então foi um momento assim que hoje eu percebo quanta energia de entrega a gente colocou ali, porque não tinha outra coisa a fazer a não ser se entregar a Deus naquele momento, porque humanamente não tinha o que fazer. E é nessa hora que eu vi que nos momentos mais críticos, e quando a gente entrega a situação, Deus vem e traz a substância que supre e resolve os problemas. Então, quando eu lembro de manifestação de milagres, eu lembro da minha mãe, que é um milagre vivo, assim. Que acaba ficando melhor até do que a gente estava esperando, né? Então, Melhor que a gente estava esperando. qualquer situação que vocês estão passando, que possa ser difícil, fala, Deus, eu não sei como resolver isso, eu tô te entregando. Como a Oprah fez também, como o Rafa fez. Mas surrender. Eu te entrego isso, eu não sei como resolver, resolve pra mim. A gente tem aquele medo, às vezes, achando que Deus vai dar uma solução que a gente não vai ficar feliz com ela ou vai tirar algo, né? A gente sempre tem essa ideia, mas quando a gente realmente entrega, fala, Deus, eu confio, resolve isso pra mim, eu não quero mais pensar nisso. Tô de saco cheio de pensar nessa situação, não sei resolver. Ele entra e faz assim a festa, porque ele dá uma solução que a gente estava nem esperando. Exatamente. E eu lembro que na época a gente começou a receber ajuda de tipo de filhos de vizinhos nossos aqui da minha cidade que moram lá em Sorocaba na época ofereceram casa pra gente ficar, porque a gente ficou com a nossa mãe lá cuidando dela no hospital. Hoje, parando pra pensar, a gente recebeu a ajuda de Deus o tempo inteiro que a minha mãe ficou internada. Tipo assim, a gente não teve gasto nenhum, a gente não teve custo nenhum com o hospital, com valor de cirurgia. A gente teve lugar pra ficar sem ter que pagar hotel, sem ter que pagar hospedagem. Foi uma situação muito milagrosa. E, pensa, eu tinha 18 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer 4 meses atrás. E minha mãe estava para falecer também. Então, pensa o olho do furacão que eu não tava naquela época. Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de como que eu ia ficar, nada. Mas eu só pensava que eu não queria ficar sem a minha mãe. E eu conversava muito isso com Deus, assim. Eu lembro que eu clamava com muita fé, com muito fervor, assim. E fazendo plano e conversando sobre as manifestações dos milagres que o plano acontecem hoje, ao decorrer desse período que a gente está junto, eu percebo o quanto eu fui ajudado por Deus naquela época. Então a gente pensa que é só com finanças, mas é com tudo. Quanto maior for a situação, mais complicada for, e você se entregar de coração, entregar a sua fé, mais o milagre vai ser resolvido. É impressionante isso. E acontece de um jeito que você não espera mesmo. Porque eu pensava que ou ela ia morrer na mesa, como o médico falou, porque era muito delicada a cirurgia, ou ela ia ficar com sequelas. Ou seja, as duas opções eram horríveis. Não tinha lado bom. Mas na falta de esperança, a gente encontrou a fé. Porque foi quando a esperança acabou, que a gente estava colocando nossa esperança em médico, em soluções humanas, a gente viu que não tinha como resolver humanamente. E a gente colocou nossa fé na providência divina, aí que a gente viu o milagre acontecer. E é nessas horas que a gente reflete com o plano que realmente se você der seu poder para pessoas, para situações, para ferramentas do plano físico, você vai se frustrar e você não vai ter como resolver seu problema. Então, coloque a sua fé no seu Deus interior, na providência maior, que com certeza, gente, com certeza, o problema ele vai ser solucionado de um jeito ou de outro. Quanto mais fé, menos ação, como a Lívia diz pra gente. E foi o que aconteceu com a minha mãe, assim. A gente agiu como a gente pôde, fisicamente, não tinha mais o que fazer. Então era com Deus mesmo. Acho que foi até um momento, foi até uma oportunidade pra gente conhecer a Deus, aquilo lá. Hoje eu vejo isso, dessa forma. Aliás, depoimento fortíssimo, amei isso. Adorei. Muito bom, gratidão. E eu lembrei agora, gente, eu nem falo da minha mãe, eu lembrei agora. Então, que nem o Paulo tinha falado aquele dia, a gente vai fazendo o plano, a gente vai lembrando umas coisas que a gente vai se tocando durante o plano. As coisas que vão acontecer, e agora vai prestando atenção nessa última semana, assim, para vocês vão acontecer coisas maravilhosas e vocês vão lembrar e se tocar de algumas coisas também. Igual o Paulo lembrou, você lembrou. Muito bom. Paulinho, Sim, manda aí o convite, que sumiu o teu convite. Aí o Rafa agora fica deixa eu aqui, falar. o Eu Rafa vou fica ficar aqui fazendo comigo. companhia. Senão fica aqui falando com as paredes. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos ver. Ah, Patrícia, pá. Oi, pá, minha amiga. Amo.
Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A A Eliane. Tânia, Deus nos dá força e quando percebemos que passamos por tudo é de agradecer. Assim, é verdade. Pronto, É, Deus é nossa força infinita. Paulinho mandou. Ah, sumiu o seu convite, Paulo, manda outro. Ah, é, amanhã é sexta, eu vou sortear as cópias do livro para vocês. E depois no final do plano a gente sorteia mais algumas para o pessoal que está compartilhando. Compartilha, compartilha. As 7 orações infalíveis do Arcanjo Miguel. Esse é o livro que eu levo na minha bolsa. Por isso que acabou virando um livro, porque tem tudo que a gente precisa para resolver as piores pendengas na nossa vida. E ainda tem um encarte, um adendo no final que é importante também. Ainda é super fofo, Eu do tenho esse livro, ganhei Miguelzinho. dele pelo Kindle. Kindle, algo assim. Ganhei de você desse. Mas vou até compartilhar que também quero sorteio. Quer ser sorteado, vou compartilhar também. Aí vem a cópia autografada, ó, e tem os nomes em hebraico também. Tem tudo para você Lindo. fazer, como você manifesta dinheiro, amor e tudo isso. Pronto, É muito Paulinho legal esse chegou. livro. Paulinho chegou, vamos lá então. Tá, pode dar um inject em mim. Gratidão, love Beijo, Nive. you. Gratidão, gente, pessoal. E aí? Olá, meus amigos da rede My Crystal Angel. Hoje estou tão feliz da minha salinha. Não, eu vi, e foram bem legais os testemunhos hoje. Na verdade, é tudo aquilo que tá todo conectado com, com a frase de hoje, né? Tinha tudo a ver. Hoje foi a frase perfeita. E eu lembrava da frase de Jesus assim: ai, os tímidos não entram no reino do céu. Não sei, minha mãe disse que Jesus falou isso, eu não encontrei, mas ela disse isso. Então eu acreditei nisso. Eu falei, então essa sala já miou, porque eu não vou ter coragem de pedir pra mulher. E no fim, eu tô lá no banheiro, a mulher fala. Aí você já sai lá levantando as calças, eu E o senso de humor divino, né? Que só ele tem. Mas pensando nisso, na verdade, ontem eu tava. É engraçado que quando eu não consigo dormir, eu fico meditando nas situações. Eu acho que eu não durmo de propósito. E aí, eu lembrei que esse final de semana é o final de semana do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. E quem me conhece sabe que eu adoro corrida. Aí eu me veio à cabeça o Fernando Alonso, né, que é um piloto bicampeão. Ele é um ótimo piloto, mas ele não consegue ganhar título mais. Ele chega, coloca a mão na taça, acontece alguma coisa que ele não consegue vencer. A última vez que chegou mais perto foi aqui no GP do Brasil, que o Sebastian Vettel rodou e ele colocou a mão na taça e o Sebastian Vettel conseguiu recuperar a posição e ganhar o campeonato. Aí eu estava pensando, mas por que acontece isso? Por quê? Por causa do karma. E eu vou explicar por quê. Em 2007, quando ele estava correndo pela McLaren, o Alonso ele chantageou a McLaren e divulgou publicamente um caso em que a equipe estava espionando a Ferrari. Isso foi o maior bafafel. A McLaren ela foi punida, desclassificada do campeonato, continuou correndo, mas perdeu todos os pontos. E aí, o Alonso saiu da McLaren. Ele foi para Renault, voltou para a equipe que ele tinha sido bicampeão. No primeiro GP de Singapura, em 2008, ali no ano seguinte, o Nelson Piquet, o filho do nosso tricampeão, ele bateu o carro de propósito para o Alonso ganhar a corrida. Ou seja, trapacearam. Aí o que acontece? Aí você vê, o cara chega, ele é um ótimo piloto, ele é excelente, só que ele não consegue conquistar um título mundial, um tricampeonato. Aí você tem que ele correu mês passado em Le Mans, né, às 24 horas. A equipe e ele foram vencedores. Ele correu o Grande Prêmio de Indianápolis
ano passado pela Fórmula Indy. Ele correu super bem, quase ganhou a corrida. Por que que ele não consegue ganhar justamente a Fórmula 1? Por causa do karma. Que ele Desonestidade não prospera nesse mundo. Exatamente. Que ele acreditou que ele precisava trapacear, que ele precisava chantagear, que ele precisava recorrer a esses recursos e não precisava. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é a seguinte: a gente ser honesto sempre. Sempre nas nossas possibilidades. Honestidade não é um mérito, não é uma obrigação, não. É uma questão de caráter. Então, a gente é aquilo que a gente demonstra ser. E quanto mais aberto, honestidade é alguma coisa que abre, né? É uma palavra até grande, honestidade, né? Então, ela faz as coisas avançarem. Dito isso, eu não lembrei também por acaso. Alguém ontem colocou no Facebook falando da Tina Turner, né? E aí, a Tina Turner com seus 80 anos quase aí, dançando como menina de 19. E aí ela tem uma música chamada Simply the Best, né? Simplesmente o Melhor, que é uma música... Foi pro Senna, não foi que ela fez essa música? Sim, exatamente. Aí ela cantou essa música pro Senna, e só que você pega a letra da música, você pode substituir tranquilamente. Façam essa experiência depois. Pega o lyrics, o texto da música e substitui. Substitui e coloca a presença divina ali. Cabe perfeitamente. Perfeitamente. Sem uma vírgula a mais, sem uma vírgula a menos. Aí ela fez para o Senna. E ao fazer para o Senna, eu lembrei que no GP de 88, no qualify dele, para o GP de Mônaco, o Senna, anos depois, ele compartilhou que ele teve uma experiência que nunca mais ele teve na vida. Qual que foi essa experiência? Ele estava no qualify, na classificação, ele já era pole position, e aí, no momento, ele disse que ele chegou num estágio onde ele só via um túnel. E nesse túnel era uma coisa tão fantástica que era além, ele diz isso, que era além da compreensão, além da consciência que ele podia imaginar. Era muito mais forte, era muito mais além. Era como se ele não estivesse ali dirigindo. Era algo surreal, ele falou. E aí o que é isso, né? Aí hoje a gente discutindo o plano da prosperidade, a gente pode facilmente dizer, o Senna, ao ter essa experiência do túnel, ele se conectou de uma forma tão forte com a pista de Mônaco e com o próprio carro, que ele fez 1,5 segundos a mais do que o segundo colocado pro grid de largada. E era o recorde da pista até então, foi considerada a volta perfeita e até hoje é considerada a volta perfeita da Fórmula 1. Por um estado de consciência, que naquele momento ele se conectou tanto com aquela energia de querer vencer, de querer ganhar, de querer fazer o seu melhor, que ele se tornou, a gente pode até dizer isso, ele se tornou a própria pista, o próprio carro. Ele se tornou um com aquilo. E o mais interessante, e a grande lição, tá, é que no dia seguinte da corrida propriamente dito, ele perdeu a corrida. Ele bateu o carro. Só que esse bater o carro, esse perder a corrida, fez com que ele ganhasse todas as outras corridas depois, porque ele aprendeu a lição, ele refletiu sobre aquela batida, ele ganhou todas as corridas depois, até vencer o primeiro título dele mundial na corrida do Japão. Então, olha só como Deus agiu de uma forma tão grandiosa, deu para ele uma experiência tão fantástica, tão única, e ao mesmo tempo, entre aspas, tirou dele a vitória, só que deu para ele tudo que ele queria, que era o título, né, na sequência do campeonato. E até hoje ele é o recordista de vitórias em Mônaco, com 6 vitórias. Dito tudo isso, eu precisava partilhar isso porque é uma história bem bacana. Aí, dito isso, eu queria partilhar rapidinho uma história que realmente essa questão do suprimento das necessidades sem a gente pedir. Eu já contei essa história para a Lívia, não sei se ela lembra, mas agora ela tenho certeza que ela vai lembrar. Quando eu era pequeno, mais uma vez eu voltando, eu estava saindo do colégio e eu sempre vinha. São 8 quadras do colégio para casa, né?
E aí, nesse dia me deu preguiça de vir a pé. Aí eu falei assim, eu vou de ônibus. Né? Eu vou de ônibus, eu tô com preguiça. Aí, a hora que eu saí da porta do colégio, me veio uma voz interior falando o seguinte, compra a primeira coisa que te oferecerem. Aí eu falei assim, que coisa é essa? Que loucura é essa? Eu não tô com vontade de comprar nada hoje. Não quero comprar nada. Aí eu fui andando pro ponto e aquela voz, né, martelando, compra a primeira coisa. Aí apareceu um cara do nada ali vendendo bala de coco. Aí ele ao invés de oferecer pacote, Que delícia. é. Aí ao invés de oferecer para o resto, ele ofereceu para mim, né? Direto. Aí eu falei assim, não quero comprar essa bendita bala de coco. Aí veio aquela voz interior, compra a bala de coco. Aí tá, eu fui, abri a carteira, a bolsa, vi que tinha uns R$ 2, que eu nem sabia que tinha lá. Aí eu fui e comprei. Na hora que eu paguei pro cara, peguei o pacote, o ônibus virou. Aí tá, aí eu fiquei com aquela assim, não quero essa bala de coco, não quero essa bala de coco. Aí eu falei o seguinte, ai Deus, se aparecer alguém pedindo alguma coisa, alguma ajuda, eu vou dar essa bala de coco, porque eu não quero pra mim. Eu sou muito grato, mas não quero. Aí o ônibus deu a volta, na hora, aí eu desci. Tipo, foi questão de 2 minutos. Olha o tamanho da minha preguiça no dia. Foi uma preguiça, entre aspas, abençoada. Aí eu desci do ônibus com aquele sentimento de não ter comprado alguma coisa que eu não queria. Uma quadra depois veio um catador de papel, né? Falou assim, perguntou para mim, desculpa, você perguntou se eu tinha alguma coisa para oferecer para ele, né? Papel, uma coisa. Eu falei assim, não, eu não tenho, mas eu tenho esse pacote de bala de coco. Aí eu falei assim, o senhor quer? Pode levar, não tem problema nenhum. Estou te dando de coração. E aí ele falou assim, puxa, hoje eu saí de casa e os meus 3 filhos, eu lembro que ele falou, meus 3 filhos, eles pediram pai, tem um doce, traz um doce. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar, filhos, mas se eu conseguir, eu trago. E aí ele falou assim, eu tenho certeza que os meus filhos vão adorar isso. E Oh, isso me emociona até hoje, porque a gente sempre pensa que necessariamente Deus é o suprimento, só que a gente tem que compreender que Deus não é somente suprimento para a gente, Deus é suprimento para todo mundo. E que ele não. Como eu disse até ontem, ele não quer, ele não julga o seu pedido, ele não coloca valor no que você quer, ele não, ele não avalia, ele não mensura, né, o valor do seu pedido, ele apenas quer que as pessoas se sintam satisfeitas, felizes e entendam realmente que o propósito do ser humano não é outro senão ser feliz. E por mais que simples que a gente possa falar assim, doce pode ter açúcar, todas essas coisas assim, criança gosta de doce, criança ama doce e tá tudo bem com isso, não tem problema, não precisa viver nessa pira também. E, e aí, assim, os filhos dele pediram e aquela voz interior, o suprimento infinito, me usou naquele dia para trazer algo para alguém, uma coisa que eu nem queria fazer, que me deu uma preguiça do nada de caminhar para fazer um bem sem ver a quem, e um motivo que a gente nem imaginava, né? Então, assim, que quando a gente pensa em suprimento, a gente pensa em suprimento não somente para a gente, mas suprimento para o mundo inteiro. Suprimento para 7 bilhões de pessoas, alimentação para todo mundo, ah, dinheiro para todo mundo, saúde para todo mundo, sonhos realizados para todo mundo, porque sempre tem espaço para todo mundo realizar os seus sonhos e viver muito bem. Abundância para os animais, para as plantas, para as águas, para todos os seres vivos. É engraçado que quando Lívia, você falou assim, do container, eu não consegui imaginar um container, um recipiente. Eu imaginei primeiro um container daqueles de porto, né? Aí depois veio o planeta Terra todo.
né? Porque se Deus é tão abundante, a abundância dele não precisa caber num potezinho. Ele pode ser o próprio universo, ele pode ser sua própria nave espacial chamada Terra. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. Ai, que lindo! Nossa, Paulo. Amei. Fantástico. Hoje tá demais os depoimentos. Eu lembro como se fosse hoje. Então, é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa da frase ou fechou? Não, na frase era exatamente isso, né? Dessa questão que é o suprimento instantâneo e constante, né? Que todos os sonhos, e às vezes a gente, entre aspas, desiste de um sonho, só que, na verdade, quando a gente percebe, a porta se abre de novo. E pode ser que não seja aquela porta, né? Pode ser que vocês batam naquela porta pela terceira vez. Mas como aquele empresário lá, se ele tiver que bater 7 vezes para conseguir ter sua empresa, então que seja 7 vezes. As oportunidades aparecem. Deus manda as ideias, as pessoas certas na hora certa. A gente só precisa receber aquilo. A gente só precisa estar aberto para receber. Que nem a Oprah, né? A Oprah, que ela já tinha sido até rejeitada porque estava muito gorda, mesmo assim ela não desistiu, vai lá e entrega para Deus. E daí o... Hã? E tem alguns vídeos no YouTube dela falando isso, né? Só que no momento que ela entrega, ela fala o seguinte: eu tenho certeza que eu sou a pessoa perfeita para aquele. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa perfeita. Mas ela entrega, entendeu? Ela sabia da capacidade dela, ela sabia que ela era perfeita, só que ela entregou. Se fosse a vontade de Deus, ia acontecer. E aí, no momento seguinte, o Steven Spielberg liga para ela, dando o papel para ela. Então, isso é fantástico. Você vê que a história é fantástica porque ela foi fazer o teste, falaram para ela que era um outro filme, né? Então, assim, é como a gente tem que, às vezes, confiar nas oportunidades que parecem não ser, porque ela poderia ter muito dito assim, não é o filme A, não quero, é a cor laranja. A cor laranja não quero porque eu quero a cor púrpura. Eu ter ficado martelando nisso, né? Porque a cor laranja não. Mas não, ela foi porque era a cor laranja. E aí acabou participando. É esse o nome do filme no Brasil? A Cor Púrpura? Cor púrpura, né? Legal. Eu só sabia o nome em inglês. The Color Purple. Então, ela era apaixonada pelo texto, ela leu o livro, ela falou que ela vivia aquilo na cabeça dela, aquela história na cabeça dela constantemente, ela pensava nisso, ela mergulhou no livro. Então, quando foram fazer o filme, ela queria muito. Ela falou, eu sou perfeita para isso, eu respiro isso. E assim, é diferente de você forçar a barra, né? Que quando você. Que tem situações em que você tem certeza, entendeu? É uma certeza muito grande. É uma coisa assim que você não consegue explicar. Não é você querendo forçar a barra, tem que ser assim porque tem que ser assado, tem que ser roxo porque tem que ser roxo, tem que ser pedra porque tem que ser pedra. Não, você sabe que é pedra, você sabe que é roxo, você sabe que é aquilo. Você só não consegue explicar, entendeu? É diferente de ficar forçando a barra, né? Que aí isso gera resistência, aí você não consegue receber exatamente aquilo. Isso é muito importante porque me lembra duas situações que eu estou para falar há dias, que elas são exatamente a mesma coisa. Você acredita tanto numa coisa que a sua palavra dá o poder para realizar aquilo. A Rachel Faz, que é a Vaz, depende de quem fala, aquela atriz, ela foi esposa do Tom Cruise. Dizem que ela falou uma vez que quando ela era mais jovem, ela falou o seguinte: eu vou casar com ele, com Tom Cruise. Verdade, ela falou isso. Ela casou. Essa semana, o Cristiano Ronaldo foi transferido para a Juventus, né, do Real Madrid para a Juventus. Eu não peguei exatamente quem falou para ele, se foi empresário ou o pai dele quando era vivo. Só sei que ele mesmo dizendo o seguinte: tal pessoa falou para mim que eu iria jogar um dia na Juventus. Entendeu? Então,
é a certeza, é uma coisa que é inexplicável, é uma coisa que só você vai viver, e mesmo que as pessoas possam estar falando assim, e é engraçado que ter certeza não é você dar condição para aquilo, é você ser livre, que é a frase de ontem, né? Você não ser dependente daquilo, você tem certeza que aquilo vai se manifestar, mas a sua felicidade interna independe daquilo, entendeu? Porque você está feliz, o seu foco está na causa, está em Deus, está na fonte, você entrega, você permite que as coisas aconteçam. Então, isso também é uma diferença boa de se dizer. Amém. Não, hoje foi show, hein? Adorei a live de hoje. Vou assistir 1000 vezes. Então amanhã a gente volta com a frase número 37. Ai, ai, ai. Já é sexta-feira. Na segunda-feira já é a 40. Vocês estão de parabéns. Então entra no nosso blog, planoprosperidade.blogspot.com. Amanhã eu vou fazer o sorteio do livro, o pessoal que tem compartilhado as lives. Eu vou anotar o nome de todo mundo e a gente sorteia alguns livros autografados meus. E quando a gente terminar o plano, a gente sorteia mais alguns, tá bom? Então, beijo, até amanhã. Angel Blessing!